Gravando. Boa noite, pessoal. Obrigado por aparecer aí, tá? A gente vai revisar o tema 1 da disciplina de Mindset Ágil. Vou colocar no slide aqui. Se alguém chegar, eu não ouvindo com essa atenção, Pediu a sala, né? vocês me avisem aí, por favor, para eu Pediu a aceitar. sala, então, isso que falou foi a Ana. A TV de alguém tá vazando, não sei se você consegue abaixar o volume. Aí passou. Vocês estão conseguindo ver o slide, gente? Só para... Alô? Sim, tá tranquilo para mim. Beleza. O slide, né, da primeiro tema da disciplina de Mindset Ágil. A gente tem aqui o não ágil, como funciona, e o subtítulo é resolvendo um problema. A gente vai falar um pouco sobre como é a metodologia tradicional e depois um pouco sobre a metodologia ágil, né? Na tradicional, aqui está falando um pouco sobre a explicação da professora, que ela vai explicar baseado em cases, quando vocês forem assistir, se já estiverem assistindo. Aí tem a afirmação que a agilidade está no jeito de pensar e de agir. Né? O primeiro case que ela apresenta foi uma situação que foi solucionada de uma forma não ágil, que pode acontecer na vida de qualquer família. Se eu não me engano, o caso é sobre uma família que vai ter, acredito que gêmeos, e eles É precisam do ter uma reforma arquiteto. na casa, né? E fizeram lá todo o contato com o arquiteto e o cara falou que não conseguiria fazer em 5 meses e que a família precisaria sair da casa. Ou seja, ele nem tentou se colocar na situação daquela família para buscar uma solução assertiva para todos, uma solução ágil, né? Ele só chegou e falou: olha, não tem como manter esse prazo, preciso de mais tempo, não é uma coisa simples, não é só pegar e construir um quarto, eu vou ter que quebrar a porta da sua sala, quebrar a cozinha e redimensionar todo esse espaço, então eu consigo fazer isso em 6 meses, você quer em 5, algo nesse sentido, que é a explicação que ela dá no case, né? Aí aqui tem um ponto de reflexão, né? Que foi que apenas uma pessoa definiu o problema de forma absoluta, que foi o arquiteto, e em nenhum momento ele apresentou algum tipo de alternativa para a família, tentou ouvir o caso deles, nada. Ele viu o problema, ele entendeu o problema e ele mesmo solucionou. Simplesmente isso. Aí aqui tem um quadro, né, explicando a família, a entrada do problema, que é o prazo de 5 meses. Quem fez a análise foi o arquiteto e ele deu o prazo de 6 meses. Ou seja, o problema não foi resolvido. Aí vamos para a questão 1, né? Essa disciplina ela vai ser bem assim, uma explicaçãozinha básica, questão. Explicaçãozinha básica, questão, porque é muito questão de case, né? Aí vamos lá. Quando percebemos um problema no nosso dia a dia de trabalho, considerando que não usamos nenhuma abordagem ágil de desenvolvimento de projetos, qual dos caminhos abaixo não costuma ser considerado? Envolver todas as áreas responsáveis pelo tema para decidir o que fazer. Para mim, essa é a resposta. Não sei se vocês discordam, mas até no dia a dia, quando eu trabalhava, etc., tipo assim: chefia resolve, chefia analisa, não tenta considerar nada. Aconteceu muito isso comigo já. Não sei se vocês têm alguma opinião diferente, mas para mim essa é a resposta mais clara. Vamos seguir. Aí vamos lá, resolvendo outro problema, né? Aí ela deu um segundo exemplo de metodologia tradicional. O problema foi detectado por uma pessoa, reportada a solução para outra pessoa desenvolver e finalizado. Nenhum dos dois exemplos eles analisaram a situação de outras formas e expressaram nos detalhes além do problema, questionaram o impacto da solução. Eu não recordo bem desse segundo exemplo, mas ela deu. Aí a gente tem a impressão, né, a primeira impressão que a gente tem é que, ambos os casos, o problema ele foi visto de forma objetiva e solucionado com rapidez, né? É a impressão que a gente tem. Mas será que foi isso Eu mesmo? acho que foi, posso te lembrar, não sei se foi Pode. esse do diretor financeiro, que Ah, ele queria um relatório
de custos que tinha dado o dobro Sim, do que que o foi mês aquele caso anterior. que deu Não o foi dobrado esse? lá, que ele achou que era incorreto, mas na verdade era o Isso, certo. aí mandou a empresa, o pessoal de TI todo arrumar o relatório pela Isso, em metade, 24 horas, sem isso. identificar o problema, né? Sem Sim, ter sim. capacidade de pensar antes de agir. Sim, sim, eu lembro dessa. Lembrei agora, obrigado por me lembrar. Quando se amplia a visão sobre as possíveis resoluções e expectativas desses problemas, a gente pode colocar em xeque o que aconteceria se os envolvidos eles tivessem pensado em possibilidades, né? Envolvido outras áreas e discutido soluções. No caso do arquiteto do primeiro case, ele podia ter dado outras alternativas à família e os colaboradores da empresa, eles podiam ter pensado no porquê aquele relatório ia ser duplicado, né? E se esse processo estaria impactando os setores. Eles não pensaram, né? Só analisaram e deram uma solução e pronto. Aí tem isso, percebe como às vezes o objetivo pode ser limitante? Realmente, né? Às vezes o objetivo onde você quer chegar ele é um limitante para você não pensar em possibilidades. Você tem uma linha de onde você está, de onde você quer chegar, e isso te limita para não pensar em possibilidades. Deixa eu só aceitar a pessoa. Walter chegou. Beleza, aceitei aqui. Vamos Opa, prosseguir. Opa, Walter, vamos prosseguir aqui. Deixa eu só aqui. Apresentação de slides, do slide atual. Ah, Aí tem o segundo gráfico, né, dessa vez do problema do analista financeiro, né? O problema foi que os dados eles estão duplicados. Aí passou para o analista do sistema fazer a análise do problema e a solução do problema foi que ele atendeu o que foi solicitado, né? O desenvolvedor, no caso, retirar os dados duplicados. Aí vem a questão, será que o problema foi resolvido? E a gente tem a questão 2. As metodologias de desenvolvimento de projetos tradicionais ou ágeis devem ser aplicadas em qual área do negócio? Qualquer área de negócio, tá? Isso aqui, no meu ver, é muito claro, não sei se alguém tem alguma dúvida a respeito disso. Qualquer área, qualquer projeto que você tiver, você consegue aplicar a metodologia de desenvolvimento ágil. Aí tem aqui o slide solução ao caminho, resolvendo o problema. Aí eu vou ver uma aprofundação no segundo case. Ainda tem a percepção do analista financeiro e a solução direta para o desenvolvimento da TI corrigir os relatórios alterando números não trouxe o resultado esperado, né? No final das contas, ambos os profissionais tiveram retrabalho e provavelmente não vão conseguir entregar a demanda correta no prazo estipulado, né? Mais um gráfico explicando. Todo aquele caso assim que eu já expliquei não foi resolvido o motivo. O motivo foi a falha de comunicação e o escopo que não foi definido. Conclusão. Com o escopo não definido e a falha de comunicação inicial, entendemos por que esses fatores estarem no topo dos maiores índices de insatisfação na entrega de projetos. São processos essenciais e devem estar sempre alinhados ao iniciar qualquer tipo de problemática, né? Questão 3. Qual dos pontos abaixo merece a maior atenção no momento que a equipe recebe um novo projeto para desenvolver? Entendimento sobre o problema a ser resolvido. Gente, se você entende o problema, você realmente entende, você só não lê e acha que entendeu, porque às vezes você passa o olho, entendi, você resolve sim. Não, você tem que parar para analisar, se questionar se é isso mesmo, discutir com seus colegas e etc, para ver se isso que você entendeu, todo mundo entende assim. Aí sim você realmente entende o problema. Se você entende o problema que você quer resolver, a chance de você chegar e ser mais assertivo possível é a maior. Você não vai dar voltas, né? Você vai seguir uma linha reta quase sempre correta, porque você realmente entendeu o que você precisa resolver e vai achar as melhores maneiras de como resolver. Aí vamos lá. Entendendo o método tradicional, parte 1, foi 2 vídeos explicando, a primeira parte, né? Deixa eu ver aqui. A gente tem que entender, tá? Apesar de estar falando aqui sobre o método tradicional, não é errado usar ele, tá? Não tem problemas em utilizar. Só o ágil é melhor, né?
E a gente, para fazer análise, existem diversos fatores para ser considerado, tá? Principalmente o entendimento do que é um projeto e suas fases de produção. A professora citou a restrição tripla, que envolve o escopo, o tempo e o custo. Aí ela apresentou o quadro. Não ficou muito boa a imagem, confesso, mas tentei deixar o melhor possível. Aí tem as partes de gerenciamento de projeto. A questão 4 é quais são as fases de gerenciamento de projetos conforme apresentado pelo guia PMBOK, né? Aí as fases são de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e fiscalização, né? Vamos para a parte 2. Depois que ela explica sobre a fase de execução, monitoramento, controle e finalização, ela trouxe à tona que para explicar o mindset ágil, a gente precisa falar sobre o método tradicional ou não ágil, né, que é como ele pode ser chamado também, para a gente entender que existem outros meios de se solucionar um problema, mas que na era digital que a gente vive, ampliar a nossa visão sobre os processos é essencial e necessário, né? Qual a conclusão que a gente tem? A gente pode concluir que projetos cujo escopo é determinado, ou seja, a probabilidade de variação do pedido ou do método de execução durante a própria execução é baixa. Cenários em que a entrega do produto ou do projeto só faz sentido se for em sua completude, por exemplo, um prédio. Pode ser aplicado o método tradicional. Já no desenvolvimento de produtos digitais, o contexto de negócio das organizações ele muda rapidamente, muda o tempo todo, né? Fazendo com que os objetivos do projeto sejam adaptados constantemente. As entregas parciais apoiam os testes e validações de mercado, fazendo a aplicação do método tradicional não ser tão assertiva, né? A gente tem a questão 5. A aplicação de um ou outro método de gerenciamento de projetos depende de qual fator? Depende das características de negócio que o projeto está envolvido. Vocês vão ter uma dúvida, achou alguma outra coisa? Aí vamos lá. Como a gente poderia evitar os problemas de entrega, né? Aplicando o mindset ágil. Voltando já para o problema da analista financeira, a gente sabemos que a solução que o desenvolvedor trouxe para ele não resolveu o seu problema. O desenvolvedor ele não entendeu o problema, não avaliou o cenário dos sistemas antes, né, do sistema antes, e depois da queixa do analista para saber se havia alguma modificação que justificasse a percepção dele, e por fim, ele se preocupou em fazer o que foi pedido e não o que fazia sentido. Como foi visto no vídeo da explicação dela, se a gente aplicasse uma metodologia ágil, o analista veria o problema de forma ampla e assertiva, ele podia reunir as pessoas da sua equipe, ganharia tempo e poderia analisar o que realmente causou a alteração no relatório e resolver o problema na raiz. Veja só, né? Como seria a melhor forma de resolver? Entrou os dados duplicados, o analista, com uma abordagem ágil de pensar, né, ele faria a análise, e a solução seria, com a participação de outras pessoas na resolução, o problema seria resolvido e seria indicado melhorias no sistema, inserir lançamentos manuais. Questão 6. O pensamento ágil traz uma maneira diferente de resolver os problemas e aproveitar as oportunidades. Assinale a alternativa que apresenta uma das diferenças de condução do projeto proposta por essa metodologia. Envolver o cliente durante todo o período de execução do projeto, né? É uma das coisas que envolve o pensamento ágil. Deixa eu só aceitar outra pessoa. Vamos seguir aqui. Gente, a minha voz tá meio ruim, tá que eu tô saindo da gripe agora. Aí tô zoado Dá ainda. pra ver. Eu Melhorou? tô quase 100%, graças a Deus, mas ainda alergia é aquela tristeza, né? Deixa a voz toda bagunçada até melhorar 100%. Vamos falar um pouco de manifesto ágil, né? Ela induziu, citando o manifesto ágil, ela induziu o conceito de agilidade e explicou a necessidade desse manifesto para sanar as principais brechas de erros, insatisfações e retrabalhos que existiam nos projetos de desenvolvimento digital.
O Manifesto Ágil ele apresenta 4 valores e 12 princípios sobre os quais os projetos de software devem ser geridos. Né? Ela fala no próximo vídeo. Questão 1, né? De acordo com o Manifesto Ágil, qual das afirmações abaixo está incorreta? Né? É mais importante salientar no contrato com o cliente tudo o que foi acordado do que falar com ele sobre os itens do dia a dia. Isso é errado. Você tem que falar com o cliente nos itens do dia a dia para ir melhorando seu projeto a fim de ter uma resolução mais assertiva com ele, combinar alguma possível coisa, né? Aí a gente tem interpretando os valores do Manifesto Ágil, né? Tem 4 valores: os indivíduos e interações, software em funcionamento, responder a mudanças e colaboração com o cliente. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. De acordo com o Manifesto Ágil, no processo de desenvolvimento do software deve ser valorizada a interação entre pessoas, né? A conversa, a discussão entre o time, muito mais do que ter aquele processo rígido e ferramentas de ter no dia a dia, né? Você tem que ter interação entre as pessoas do projeto. Importante, mais do que não significa ter outro item. Aprenda apenas valorizar as interações frente aos processos. Ainda é importante ter aquelas tarefas do dia a dia, aqueles processos, mas a gente não descarta isso, mas tem que valorizar as interações. Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, né? De acordo com o manifesto, negociar cláusulas contratuais com os clientes não faz mais sentido do que fomentar a colaboração entre o time de desenvolvimento e o cliente durante todo o projeto. Uma vez o cliente por perto, temos a facilidade de identificar possíveis equívocos, entender alternativas e negociar prazos e entregas fracionados, né? Com o cliente perto de você durante o projeto, você consegue negociar prazos amplos conforme a necessidade, às vezes consegue acelerar alguma coisa que ele precisa muito rápido. Então é importante ter o cliente perto de você durante esse desenvolvimento. Mesma coisa, mais do que não significa ter outro item, tá? É apenas valorizar a colaboração frente à renegociação contratual. Aí, mais do que de novo, não significa não ter um item, apenas valorizar o software funcionando frente à contratação das funcionalidades. Bom, adaptar as mudanças mais do que seguir um plano. De acordo com o Manifesto Ágil, o time de desenvolvimento ele deve estar pronto para adaptar a rota do seu trabalho, ao invés de se prender ao plano inicial. As necessidades e percepções do cliente frente ao seu negócio podem mudar. E o time, se estiver preso ao que foi planejado no início, acaba não fazendo uma entrega que satisfaz o cliente. Né? Mais uma vez, mas não significa ter que abandonar outro item, tá? Você pode ter um plano inicial traçado durante o desenvolvimento do projeto, mas você não pode se prender e se apegar a isso. Porque se o seu cliente mudar, e às vezes provavelmente ele vai mudar, seu time vai conseguir se adaptar e seguir o curso. E satisfazer o cliente no final, que é o que importa. Aí vamos para a questão 2, né? Questão 2. Sobre os valores do Manifesto Ágil. É correto afirmar que aí a alternativa 4, né? Documentar todas as funcionalidades do software é menos importante do que a entrega de um software funcional. Sim, não adianta você documentar um software com 1.100 funcionalidades, sendo que às vezes você desenvolveu um software com 50, atenderia muito melhor para o seu cliente, seria um super funcional. Aí, interpretando os princípios, ela explicou os 12 princípios do manifesto. Tá? Primeiro, satisfaça o consumidor. Segundo, aceite bem as mudanças. Terceiro, tenha entregas frequentes. Quarto, trabalhe em conjunto. 5, confie e apoie. 6, conversas face a face. 7, softwares funcionando. 8, desenvolvimento sustentável. 9, atenção contínua. 10, mantenha a simplicidade. 11, times autorrealizados. 12, refletir e ajustar. Né? Questão 3 sobre os princípios do manifesto. É correto afirmar que a satisfação do cliente e o software funcionando são duas grandes medidas de sucesso. Tá?
Ah, aí vamos lá. Aplicando o manifesto, né? Aqui vai falar sobre aquele caso do arquiteto. Agora que a gente tem um pouco de conhecimento sobre agilidade, dá para entender que no primeiro case apresentado, a gente podia ter utilizado os seguintes valores para solucionar o problema: colaborar com o cliente, aí poderia trazer a família para juntas, eles falarem sobre os problemas e a gente junto concluir de fato se não haveria como rever aquele plano que o arquiteto deu como traçado e irreversível e seguir a necessidade deles. Adaptar-se a mudanças, né? O arquiteto ele traçou um plano, só que a realidade daquela família era outra. Ele podia ter chamado a equipe dele e proposto um debate sobre como mudar o rumo do trabalho sem impactar a entrega do cliente. E os seguintes princípios: a maior prioridade é satisfazer o cliente. A decisão do arquiteto ele favoreceu apenas o próprio trabalho dele, mas não levou em conta o desapontamento do cliente com o resultado. Nisso, pessoal, também tomar cuidado, tá? Pode se perder clientes nisso. Porque se você não faz, alguma empresa rival talvez faça. Então você perde o cliente nisso aí. Mudanças são bem-vindas. Se o processo de trabalho do tipo do arquiteto fosse pautado na agilidade, seria possível identificar outras formas de manter o pedido inicial, mudando a rota do trabalho e não o escopo, né? Entrega frequente, o arquiteto podia ter feito, junto com o time dele, uma proposta de entrega fracionada ao cliente, que não prejudicasse sua vida. Por exemplo, a gente vai construir o quarto, primeiro a gente vai demolir essa sala, vocês ficam entre a cozinha e os quartos. Terminou a sala, deixou tudo prontinho, vocês ficam entre os quartos e a sala, e a gente mexe na cozinha, algo mais fracionado que não prejudicasse o dia a dia do cliente, ele pudesse ficar na casa dele, já que ele não tinha outro lugar para ir. Aí a gente tem resumo do problema, prazo de 5 meses, o analista, se ele usasse os valores ágeis, ele reuniria a equipe dele para verificar a possibilidade de soluções, e a solução seria realizar entregas fracionadas, que aí o cliente ele não teria necessidade de sair da casa dele, né? E o problema seria resolvido. Bem cá Questão... entre nós, hein? Qual Hum, arquiteto faria uma coisa dessa? Me fala, gente. duvido muito. Pois é, o exemplo, tudo bem que para exemplo tá muito bom, mas Sim. assim, na vida real, qual arquiteto faria uma coisa dessa, gente? Aí tem que devolver o título, tem que devolver o diploma, né? Não, Também, não, vamos. não seria um arquiteto, seria um anjo, né? Pode crer. O cara seria um É, anjo aí na Terra. Mas vamos seguir aqui. eu, Pode eu falar. tenho um exemplo no meu trabalho que o rapaz que faz para mim os cards e tal, ele se enquadra, porque se eu mandar sem vírgula, sem ponto, sem acento, ele faz assim. Ele não vai me dar uma resposta, não vai solucionar, ele vai me mandar conforme eu mandei. Ele não vai procurar, Luciana, mas aqui poderia ser diferente, quem sabe a gente faz assim, assado. Uhum. Aí. Faz? Hã? O que esse rapaz é na profissão dele? Ele faz. Design, assim. Ele fez uma formação. Um cursinho, né, para fazer post, card, essas coisas assim. Mas Tudo só bem. que falta ainda aquele amadurecimento, né, como pessoa, eu acho. Como É, vontade, querer fazer as coisas, Por exemplo, proatividade, se você mandar um texto interesse. com a escrita errada, ele faz a postagem com a exata escrita sem corrigir. Exato. aí vai E, dizer que foi você que mandou, Não, né? vou fazer um curso na Udemy, reunião Luciana. e Você me indica, explicar tá? e dizer, isso aí nada adiantou já. Mais de anos já Eu, conversando eu tive, eu sobre, tive um mas problema. Eu tive um problema pior que o seu. Sabe os caracteres que aparecem na televisão, que você põe crédito no nome da pessoa e tudo mais? Uhum. Eu tinha um menino que fazia isso e uma das funções dele era obrigatória, era saber português, justamente para filtrar essas coisas. Pois ele fazia um Ctrl-C, Ctrl-V, e se tivesse errado, ele reclamava e punha o problema no redator que mandou a página. Então, quer dizer, foi mandado embora. Entendeu? Não, Porque hoje em dia, Walter, não tem nem essa desculpa, porque, tipo, você joga um corretor ortográfico, entendeu? É mais a vontade da pessoa querer fazer mesmo. Isso aí, ao meu ver, é falta de vontade. Mas A design pessoa é pode não ali, saber, mas ali é ela sabendo. vontade zero. Exato, o ela cara, pode não o cara do, saber, mas se ela tiver a vontade de procurar como resolver aquilo, ela consegue.
o cara do design é malandro, porque ele joga lá, depois ele deixa você fazer a revisão e ele só finaliza, né? É isso que É ele isso faz. aí. Se você não fizer a revisão, ele manda para frente. Não, mas a Não quer se verdade é que, tipo responsabilizar. É assim, vamos malandragem. lá. Mas, Não, só sei refrisando lá, esse caso aí, realmente é um profissional que só se sendo você gostar burro. muito do design dele mesmo, viu? Não, tipo assim, Eu, mas por mim, ele já tava estaria. fora. Se ele satisfaz Porque ele essa parte, é. pelo menos tudo bem. Mas, por exemplo, igual. Mas ah, isso acontece muito. Eu Eu, trabalho com design há 18 anos e 80% deles segue essa linha. Eles fazem no automático, eles pegam ali e fazem no automático. Ou, às vezes, se você não revisar ou tiver alguém de fazer a revisão, não. Então tá. Paulo, deixa pra você. sai errado, Mas né? é isso que eu acho que ela está explicando nesse curso, né? Que hoje em dia, se você não tiver esse pensamento ágil, que foram alguns outros exemplos que ela deu, do diretor financeiro, sistema financeiro, Isso. se esses caras só fizerem obedecer, eles vão estar fora amanhã, porque não Não, tem com como certeza. Com seguir certeza. mais isso, né? Ainda mais erro de português, né, gente? Não, Assim, com tipo, certeza. E eles eram pra ter essa noção, né? Porque, querendo ou não, igual partindo desse pressuposto aí, um design que recebe um texto que tem correto, tá? Ele recebeu um trabalho para fazer. Ele mandando errado, caso alguém perceba, ele está gerando um retrabalho para ele mesmo. Um acento que poderia ser simples dele corrigir, ele vai ter que depois, se a pessoa falar, isso aqui tá errado, corrige. Vai ter que abrir o arquivo de novo, corrigir o acento, salvar e mandar de novo. Ele gerou um retrabalho para ele. Uma coisa que não teria necessidade de haver, né? o duro é que a gente vai achar um monte de exemplo de gente assim, né, no mercado, né? Infelizmente, Infelizmente você acha. não, é Até triste mesmo. reconsidero o que a professora falou. Sim, sim, sim. Vamos seguir É. questão 4, gente. Qual a principal diferença que podemos notar na resolução do problema pelo método ágil no lugar tradicional, né? A principal diferença que dá para notar é a discussão entre várias pessoas de especialidades diferentes antes de aplicar uma solução, né? E não precisa de ser uma pessoa necessariamente envolvida na mentalidade ágil, né? Mas uma pessoa que tem um conhecimento ao agregar te ajuda muito. Aí vamos aplicar o manifesto agora no caso do analista financeiro. Ah, a gente podia ter usado os seguintes valores, tá? Interação entre os indivíduos. Se o analista e o desenvolvedor eles tivessem interagido sobre o problema encontrado e avaliassem juntos possíveis saídas, eles teriam entendido que de fato não havia um problema. E os seguintes princípios. Pessoas de. Só refrisando esse caso aí, é aquele caso do analista que recebeu um relatório que teve o dobro de vendas, né? E ele pediu para o desenvolvedor corrigir o relatório porque para ele estava errado, sendo que na verdade não era um erro, era questão de que naquele mês lá, por tal acontecido, tal dia teve realmente o dobro de vendas. Isso saiu no relatório. Nem o analista estava errado, porque ele não recebeu a comunicação, ele não sabia disso, e não o desenvolvedor fez o relatório errado, né? Se eles tivessem parado para analisar, eles teriam percebido, teriam visto, buscado, saberiam que realmente, ocorreu realmente o dobro de vendas e não está errado, está certo. Segue a vida e por aí vai. Aí vamos seguir os próximos princípios. Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar juntos. A conversa e análise com as duas pontas possivelmente os levaria ao erro de interpretação. Conversa face a face. O desenvolvedor não permitiu a troca de percepções com nenhuma outra pessoa do seu time, assumindo para si a responsabilidade de executar o pedido do analista. Ele parou tudo o que ele estava fazendo e foi resolver o problema do analista. Não tentou buscar ajuda de ninguém. Talvez uma pessoa mais experiente poderia ter ajudado ele a enxergar isso para ele conversar com o analista e tal. Simplicidade. O desenvolvedor ele não refletiu sobre a forma mais simples de encontrar o suposto problema, que seria a falha de transação dos dados. É igual o exemplo que a Ult falou agora do design. O desenvolvedor teve um problema, recebeu o problema, só fez. Ele não procurou entender o problema, né? Não procurou entender por que aquilo aconteceu. Só fez o que foi pedido e entregou. Aí vamos lá Eu para pego e falo pra ele, às vezes, ache o problema. isso. Aí eu pego e mando de volta e faço ele até ele procurar, até ele achar e me devolver certo. Então eu fico mandando a mesma coisa. Tá certo mesmo. Tem que ser assim. Aí vamos para a questão 5. Mesmo fora da tecnologia,
entendemos que a gestão ágil de projetos pode ser aplicada, né, quando os níveis abaixo não se mostra um benefício quando tratamos de outra área de negócio. Ah, medidas de sucesso é software funcionando. Acho que a escrita estava errada, seria um E, né? Ah, quando se olha em outra área de negócio. Ah, não, é o E mesmo. É, resumindo a interpretação. Fora de tecnologia, o software funcionando ele não é uma medida de sucesso, tá? É, em outras áreas de negociação, agora eu entendi. Dentro de tecnologia, sim. Mas eu acho que poderia colocar medida de sucesso, né? Até porque, né, foi medida de sucesso mesmo. Eu que errei na leitura, então. Aí eu tô doido da cabeça. Então, medida de sucesso é software funcionando. Fora da área de tecnologia, não é isso. Né? Não é um software funcionando que é uma medida de sucesso. Com tecnologia, sim. Então, esse 3 realmente não é um benefício. O coração do ágil. O coração do ágil. Finalizando o segundo módulo, a professora destacou sobre o movimento Coração do Ágil. Esse movimento fala sobre processos que devem estar presentes em um projeto ágil, juntando a colaboração, entregas, reflexão e melhora. Coração do ágil, colaborar, cultura e confiança, entregas, fluxo interno e aprendizado a cada entrega, reflexão, análise interna, pessoas e análise de dados, melhorar mudanças e experimentos, o idealizador do movimento Coração Ágil, ou em English, The Heart of Agile, fala em inglês bilíngue e tal. Foi o Alistair Cockburn, eu acho que é a pronúncia, não sei, corrijam aí, que percebeu que os processos ágeis estavam se tornando muito complicados, refinados, e havia uma valorização maior do que o proposto inicialmente sobre os métodos, mais do que o pensamento ágil. Esse movimento, então, trouxe pessoas de volta ao princípio, né? Em que o objetivo era que todos colaborassem entre si. Questão 6. Conforme o movimento Coração Ágil, quais ações abaixo não é considerado central? Documentação, né? Colaboração, reflexão e entrega são considerados central, mas documentação não. Vamos falar um pouco sobre mindset ágil, agilidade e emoções. Quando se fala em mindset ágil, a gente entra em um campo amplo de possibilidades. Estamos falando sobre a forma de pensar com agilidade, que traz resultados mais assertivos, como a gente pôde comprovar nos cases anteriores. Já foi falado sobre o conceito de agilidade. Aí nesse módulo aqui ela fala sobre o pensamento pautado na agilidade, né? Ela falou sobre essa Susan David aqui, que trouxe afirmações como trazer agilidade para a forma de pensar e agir no dia a dia por meio de 3 pilares. Abrir a mente, aceitar mudanças, prosperar no trabalho e na vida, né? Questão 1. Quando falamos de agilidade emocional, ao que estamos nos referindo exatamente? A capacidade de cada um de nós lidar com as nossas próprias emoções, né? Isso é agilidade emocional. Vocês viram que aqui já Pode começa a falar. entrar uma parte de coach, né? Uma parte pesada de coach, né? Sim, Esses sim. autores que ela coloca aqui são todos autores dessa área, né? O mindset, na Eu verdade, dele. confesso que eu não gostei muito não, mas tudo bem. Tem a ver com o tema tal de mindset ágil, Não, mas não curti muito não, pra falar a ela verdade. até fala que pra gente abrir a mente com o negócio de coach e tal, mas Não porque ela preciso. é simples, né? Assim, nesse sentido de entender. Mas essa coisa do mindset ágil e de como se aplica na empresa tem muito a ver com esse papo desses coaches que estão rolando por aí, os caras ganhando milhões e milhões de grana com isso daí. Sim, Milionários. Então com vamos lá. certeza. Vamos lá, transformando pensamentos. Vimos que para transformar os nossos pensamentos em pensamentos ágeis, né? Aí ela fala sobre a Susan David de novo, na obra dela de agilidade emocional. O primeiro passo após entender os 3 princípios vistos anteriormente, né? É transformar a rigidez em agilidade e em seguida devemos desenredar, escolher a coragem ao invés do conforto e por fim aplicar a agilidade emocional no trabalho. Então podemos concluir que o pensamento ágil se constrói em tudo que a gente faz. E isso vem de tudo que a gente pensa, né? Questão 2. Pensando nos passos que vimos anteriormente, que nos levam a atingir um nível de agilidade emocional,
Quais alternativas abaixo não fazem parte desse movimento? Não se limitar a soluções antes conhecidas e abrir um espaço na mente para o novo, né? Vamos lá. 2 tipos de modelos mentais. Aqui ela fala sobre modelos mentais, continuou falando sobre pensamento ágil. Aí ela trouxe esse estudo da Carol Dweck, sei lá como é que fala isso, que diz que os 2 tipos de mindset que determinam nossas ações, mindset fixo e o mindset de crescimento. Nossa, isso é muito papo de coach. O primeiro encara as situações segundo expectativas consolidadas ou por vezes pessimistas, como se nada pudesse mudar, porque sempre foi assim. Em contrapartida, o segundo dá oportunidades ao novo, se empenha em aprender, mudar e evoluir. Ela, nas aulas delas, apresentou diversos exemplos sobre os 2 tipos de mindset. Aí, uma pergunta aqui para algum e tal. Questão 3. Em momentos onde predomina o mindset de crescimento, qual característica abaixo não se enquadra na tomada de decisão? Feedbacks são ignorados. Realmente não se enquadra, né? Se você quer crescer, você precisa aceitar os feedbacks e absorver, né? Não precisa ser coach para saber isso, né, gente? Mindset e liderança. Decisões tomadas por líderes de mindsets diferentes. Trazendo a reflexão do vídeo anterior para o ambiente profissional, focando em lideranças, a professora trouxe a visão de um comportamento de um líder, aplicada a cada um dos mindsets apresentados. Vimos que um líder de mindset fixo tomaria decisões mais segmentadas e no que é já preconcebido. E um líder de mindset de crescimento, as decisões são mais amplas, delegativas e abertas. Dentro do exemplo dos líderes, ela também trouxe a questão do conhecimento da evolução para ser um líder, que é uma questão que também casa com os padrões de mindset apresentados. Por fim, né, responder aquela questão anteriormente, que é essa aqui, ó. Qual o tipo dos mindsets, das situações, será que existe um certo e errado? A professora, né? Aí respondendo aqui, não existe um mindset errado, existe conceito, aplicação e contexto, e é com a análise de um todo que saberemos quais dos mindsets se encaixam melhor na empresa ou no projeto que estamos atuando e onde devemos encaixar esse processo. Questão 4, graças a Deus tá acabando essa parte de coach. Caraca, essa aqui eu cortei a questão. Mas a resposta é: o gestor não pede ajuda para tomar decisões, afinal ele é o gestor e deve saber mais que os demais. Provavelmente aqui perguntando qual a resposta incorreta. Foi mal, gente, eu acabei nem prestando atenção nisso aqui. Cortei a resposta. A pergunta. Como desenvolver esses mindsets, né? O mindset ágil é desenvolvido, portanto, falar sobre aprendizagem é fundamental. Com o exemplo do livro Learning 3.0 do Alexandre Magno, grande influente agilidade no Brasil, o professor explica que aprender é algo contínuo e dinâmico. Em sua obra, o Alexandre faz uma linha do tempo relacionada com aprendizagem, né? Ele diz que o Learning 1.0 é onde fomos ensinados a sermos ensinados, 2.0 onde tudo tinha uma fórmula mágica e 3.0 onde compartilhar a nova forma de aprender. Né? Questão 5. Qual alternativa apresenta a evolução na forma de aprendizado dos profissionais nos últimos tempos? Aprendemos um jeito de aprender, decoramos as fórmulas, compartilhamos experiências. Sim, eu decorei a fórmula de Bhaskara. Me ensinaram isso tanto que eu sei até hoje. Mentira. Eu já esqueci já, mas... eu lembro que eu aprendi a fórmula de Bhaskara. Vamos lá. Ainda falando sobre o livro do Alexandre Magno, ela faz muita propaganda desses livros, pelo amor de Deus. Quem está aprendendo é quem manda no processo de aprendizado. Se você está propondo a ensinar, vai compartilhar, colaborar com o aprendizado e, naturalmente, aprender um pouco mais sobre o assunto apresentado. Em seguida esta linha, a professora explica como aprender a aprender. Para começar, é importante colocar os padrões como última opção e estar aberto ao novo. Em seguida, a divisão de conhecimento é o primeiro passo para o aprendizado. Vimos depois do conceito de se colocar no lugar do aprendiz, né? Existem algumas técnicas e teorias que podemos auxiliar no aprendizado. Gente, parece que ser coach é simplesmente falar o óbvio com palavras difíceis.
tá? Minha opinião pessoal aqui, mas parece muito isso. E assim finalizamos mais um módulo, né? Questão 6. Qual a melhor forma de aprender, considerando os perfis profissionais atuais e toda a evolução do aprendizado dos últimos anos? É ensinando, realmente. A melhor forma de aprender é ensinando. Como eu sei se eu sou ágil, né? Que é isso, aplicação no marketing. Iniciando no quarto módulo, a professora apresentou mais um case para exemplificar o nosso sentimento primário de obrigação para cumprir uma demanda solicitada para os superiores. A gente pôde analisar 3 pontos de reação dos desenvolvedores do site, representados em 2 linhas de pensamentos contrários não ágeis. Não lembro muito bem do case, mas vamos lá. Avaliar a oportunidade, definir o escopo de atuação dentro da oportunidade, definir a data de entrega da solução proposta, aplicando os conceitos e agilidade, a professora questiona se passamos instruções como do exemplo, né? E nos convida a refletir sobre elas após todo o conhecimento. O exemplo não está escrito aqui porque provavelmente ela falou só em vídeo. Tá? Mas então um resumo do case aqui. É o case do diretor do marketing, né? A entrada do problema é a captação do cliente. O time ágil fez análise do problema utilizando o pop-up. Aí a solução do problema foi por tempo de uma semana. Aí a forma de pensar ágil e a forma de pensar top-down. Qual das duas é a melhor solução? Questão 1. Quais das características abaixo me identifica como uma pessoa ágil? Assertividade nas entregas. Né? Não adianta ser rápido e não ser assertivo. Tratando uma oportunidade, ainda sobre a questão do case lá, sabemos que apenas acatar a solicitação sem nenhum questionamento ou análise é uma atitude não ágil, né? Vista aí dos colegas do design, né? Não estão sendo ágeis. Diante dessa oportunidade, podemos trabalhar a agilidade de forma mais assertiva, usando as mesmas reações anteriores, apenas mudando o pensamento. Como avaliar a oportunidade apresentando de forma estratégica ao diretor do marketing, reunindo argumentos e dados. Como por que de não usar aquela estratégia? Definir o escopo de atuação dentro da oportunidade, entendendo e buscando outra estratégia que poderia ser mais assertiva dentro da realidade da empresa e assim definir a data realista de entrega da solução proposta. Assim, a gente tem o seguinte resumo do problema, mesma coisa, entrada e captação, análise foi utilizando pop-up, o time ágil fez a análise da proposta, são levantados os dados de não adequação da solicitação do diretor, foi indicada uma proposta de melhoria e ao mesmo tempo atender a solicitação inicial do diretor, problema encaminhado de forma ágil. Questões 2, né? Questão 2. Quais das características abaixo devo abandonar para me tornar mais ágil? Resistência a mudanças. Sim, se você for resistente a mudanças, você não vai se tornar ágil. Aqui eu lembrei agora que era, falar. não é um vídeo, ela deu um exemplo de como você não ouvir seu chefe de primeira. Sim. O chefe manda você fazer uma coisa, aí que era o tal do pop-up, porque ele viu numa outra empresa e estava dando resultado. Uhum. Aí ele pega, aí as pessoas têm a primeira opção. Ela acho que deu 3 opções, mas a primeira delas era não ser ágil, fazer o pop-up. A segunda era você enrolar para entregar, porque você poderia fazer isso num dia só. Uhum. E a terceira era juntar o time para saber se e testar o pop-up para ver se era isso mesmo. Então, o que ela recomenda aqui é uma pequena rebelião, como nós estamos fazendo com a Exame, sabe? De não aceitar o que eles falam. Porque você não sabe se efetivamente aquilo vai dar certo, você vai perder tempo. Se eu fizesse isso com o meu chefe, eu seria demitido, mas tudo bem. É. Isso ela não fala. Isso ela não fala, mas tudo bem. Entendi. Ela quer que você primeiro... E por isso que é importante a gente saber onde se aplica esse termo de mindset. A maior parte gente, é porque assim, essa questão do pensamento ágil, mindset ágil é uma coisa muito bonita de se falar, mas se você trabalha numa empresa onde as pessoas são muito fechadas e ainda o tradicional é muito dominante, é difícil você se abrir para isso, né? Às vezes o ambiente ele não colabora. Mas o que ela quer dizer aqui, eu acho, para concluir, é que mindset vai ser uma coisa, e pensamento ágil, é uma coisa muito presente nas empresas digitais. Com certeza. Porque eles dominam o assunto.
As Sim. empresas tradicionais vão passar por um purgo aí, precisa ter o que o dono acha que tem que ser feito, e aí existem as duas formas, a forma que é de impositiva e a forma que vem de base. Com certeza. Aí, Uhum. nesse caso, pode ser feito numa empresa tradicional também, se você levar em conta que ela vai, que a palavra custo, no final das contas, vai ser o que vai motivar o dono a te dar uma chance de você implantar o mindset ágil. Sim, É evidente certeza. Você tem que pensar e agir, mas você tem que mostrar os números, tem que mensurar. Se você não Exato. mostrar que aquilo que está falando, né? Então, é isso. Acho que é isso aí que vocês estão falando, que realmente tem que saber colocar, né? Eles não vão dar a segunda chance para você numa empresa tradicional. Já numa Sim. empresa digital, sim, porque ela sabe que com o erro que se aprende, né? Sim, sim. Então, isso tem a ver. É bom a gente reforçar esses pontos, porque esses Com pontos são certeza. pontos que tem que ficar marcando na mente, né? Pelo menos para mim. Verdade. Alguém pediu pra Não, entrar para e mim colocou também. um barulhinho? Só pra saber. Eu acho que alguém levantou a O mão Rogério. aí. É o Pode Rogério falar, que quer falar. Rogério. É porque eu Boa não tô noite, vendo, não tô pessoal. vendo o slide aqui. Pode falar. Eu não sei Boa se noite. meu áudio vai ser legal, porque minha internet está um pouco ruim, Tá mas o ok. que a gente... Tá ok, né? Tá ok. O que a gente acaba entendendo aqui do mindset e do processo de coaching, e que a gente acaba vivenciando aqui na empresa que a gente trabalha, é justamente o papel do líder junto à sua equipe na desconstrução daquele modelo padrão, Sim. né? E desenvolver no cidadão, no colaborador, o que ele tem de melhor de forma mais natural. Então, o coaching, pelo que eu já li a respeito, ele trata da pessoa encontrar o seu eu e, através disso, ele trazer recursos para a empresa, né? Com certeza. Encontrar o seu nível de potência maior no seu estilo de produção. Então, assim, já existe. Então, por exemplo, eu trabalho na área bancária e às vezes você muda de um local para outro, de um setor para outro, e você tem diferentes estilos gerenciais totalmente. Então, eu peguei o último gestor que ele fazia 100% do trabalho de coach. Então, ele acabava motivando a equipe, toda uma equipe, e extraindo dela a responsabilidade profissional para que cada um desse o seu melhor e obtivesse os melhores resultados, entendeu? Sim, sim, sim. Igual partindo desse pressuposto que você falou aí, uma coisa que os coaches vão ter, né? Já tem muito valor, principalmente para essas empresas tradicionais, né? Porque são pessoas com renome que eles estão vendo que estão funcionando para outras empresas e esses coaches em si eles vão ajudar muitas pessoas se abrirem, né? Com o coach O deles. Rogério e Ramon, Uhum. realmente tem esse papel dessa figura, mas ela não segundo as outras lições da última parte, principalmente, ela não é um líder. Sim. Ela é uma pessoa que sugere coisas e ela faz parte da equipe, ela é contratada para ajudar os funcionários a se acharem dentro da empresa e partirem para o mindset ágil. O líder, esse que você está falando, é do pensamento antigo, tradicional. Porque ele pode até ser um ágil, mas ele ainda é do pensamento tradicional, porque ele joga você para dentro do problema e não deixa você desenvolver as suas Sim. ideias, sem as censuras que você se autoimpõe e tudo mais. Então, isso ela explica muito bem. Que empresas hoje utilizam o coach, que é um cara que ele não decide nada, ele só está lá para ver o caminho que você está seguindo. E aí ele te orienta. Aí depende de você ou não, ou do grupo ou não, aceitar o que ele está falando. Entendeu? Mas ele é um coach. Então, esse caso, se o cara é líder e coach, que pode acontecer também, ela não é uma figura que é aprovada. Sim. Porque no pensamento ágil você não tem líder e coach. Você não tem líderes naturais. Todo mundo decide tudo junto, porque esse é o pensamento ágil. Sim. Né? Segundo ela. Ora, é importante saber que na prática o que você está falando acontece. Porque as pessoas podem deturpar esse pensamento ágil ou então só adaptar ao negócio dela, entendeu? Traz um coach para te motivar para você trabalhar mais. Aí não é pensamento ágil. Com certeza. Estou errado, gente? Falei Não, errado? não, eu concordo, não tem errado não. Não, você total. Tá, vamos seguir aqui então, gente. Acho que tá acabando já. Estamos com um problema, né, o nome do slide, case erro no sistema.
Ainda falando sobre as demandas superiores, ela apresentou um outro case que exemplifica como devemos nos portar nessas situações. E assim como o primeiro case desse módulo, analisamos as possíveis reações não ágeis nos 3 processos. Avaliar a oportunidade, definir o escopo de atuação dentro da oportunidade, definir a data de entrega da solução proposta. A análise. Opa! Tem uma pessoa que chegou aqui. Calma aí que eu vou. Chegou, deixa eu prosseguir aqui. Tá. Resumo do problema. Diretor financeiro. O problema é o erro no sistema. O diretor de operações fez análise do problema. O prazo imediatamente com a isenção de custo por 3 meses. Solução do problema. Diferentes formas de pensar. Qual a melhor solução? A questão 3 aqui. Qual das emoções abaixo pode me atrapalhar no momento de resolver um problema? Imediatismo para resolver a questão. É sim, porque vem aquela questão da rapidez, de querer ser rápido demais, ser imediato. Isso pode te atrapalhar para resolver um problema que talvez você não resolva, talvez você até piore ou não resolva da melhor forma possível. Né? Tratando um problema. Resolvendo um problema diretor de forma ágil, operações acessa o sistema e confere a funcionalidade. Após o teste, colhem mais informações sobre o problema e como o acesso foi feito. Descobre que o CEO estava acessando o sistema a partir de um telefone celular, o que é um outro problema. No celular não funciona, mas no desktop estava funcionando. Então o problema não era o erro de funcionalidade, e sim o acesso. E por fim, levando o real problema para o time, organizando as prioridades e solucionar os problemas envolvidos, veja o resumo do problema ser resolvido de forma ágil. Né? O time ágil, ele analisa o sistema e solicita mais informações sobre o erro encontrado pelo cliente, avaliação do cenário pela equipe, melhoria, correção de um cenário não previsto, né, que é o cenário que ele estava acessando pelo celular. Questão 4. Utilizando o pensamento ágil para resolução de problemas, quais das alternativas abaixo, né, seria quais aqui, né? Ah, não, é qual mesmo? Qual das alternativas abaixo melhor representa o primeiro passo ao conhecer uma situação inesperada? Eu já espero tanto erro de exame que eu estou corrigindo com ele que está certo. Qual das alternativas abaixo melhor representa o primeiro passo ao conhecer uma situação inesperada? Chamar as pessoas do time para conversa emergencial. Recebeu uma situação inesperada, o melhor primeiro passo é você chama as pessoas da sua equipe para conversa emergencial a fim de tentar resolver esse problema, entender. Aqui eu acho que ela fala sobre o dia a dia dela, né? Refletindo sobre o dia a dia, ela faz alguns questionamentos para que a gente possa pensar sobre as nossas atitudes e analisarmos se estamos sendo ágeis ou não, valendo para as ações internas e externas da empresa para pensar sua rotina e suas demandas como tem executado. Questão 5. Quando o time planeja uma entrega que não consegue concluir, qual seria a melhor forma de responder, seguindo o pensamento ágil? Entender se temos entregas parciais a serem feitas que geram algum valor do cliente, né? Se a gente faz entregas parciais, gerando algum tipo de valor para o cliente. E a questão 6, assinar uma alternativa que não identifica uma etapa de desenvolvimento ágil. Entrega única. Não identifica uma etapa de desenvolvimento ágil. Aqui, pessoal, tá no slide lá no grupo, mas as referências que ela citou, eu joguei no slide também, vou fazer a mesma coisa com o tema 2, caso vocês queiram pesquisar. Obrigado por assistir. Lembre-se que um verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. Continue estudando. E é isso. Obrigado por assistirem. Foi bem curtinho mesmo esse tema 1, tá? A gente vai continuar aqui conversando um pouquinho. Eu só vou encerrar a gravação aqui, pra depois eu não esquecer e dar aquele bug lá.